Boa noite, Nicolas. Tudo bom? Opa, fala aí, Léo. Boa noite, tudo bom? Tranquilo? Sou o Leonardo, eu conversei com você hoje mais cedo, né? A gente Sim. vai estar conduzindo aqui a live daqui a pouco, só esperar dar 8 horas bem certinho, esperar mais 2 minutinhos Tá. aí e a gente já Aproveitar que inicia. foi. O pessoal que estiver participando da live, quiser mandando dúvidas aqui, no final a gente vai ter um momento para poder fazer algumas perguntas, certo? Então quem tiver Certo. alguma dúvida vai mandando aí, que no final a gente já, o Nicolas vai estar respondendo se possível, se viável, né? Isso aí. Esperar mais uns minutinhos. Bom, podemos começar então. Nicolas, você quer começar se apresentando então, falando um pouco quem que é você, formação, com que você trabalha? Fala um pouco mais quem que é você e como, o que que você faz. Beleza, cara, vamos lá. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a gente. E queria agradecer o convite, do pessoal aí da Agrega. Vai ser um prazer estar participando dessa live com vocês, então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Nicolas Moreno. Eu sou Black Belt em Lean Six Sigma. Eu tenho mais de 5 anos de experiência em projetos de melhoria. Eu sou graduando em engenharia mecânica e eu trabalho como líder de produção industrial em uma multinacional na área de manufatura. Esse ano eu comecei com esse projeto novo que eu estou agora, que é o IQMC, que é uma empresa de consultorias e treinamentos focados na área de melhoria contínua, qualidade, liderança, mas principalmente focado na área de melhoria contínua. E eu espero hoje trazer um pouquinho desse conhecimento que eu tenho e um pouco da mensagem que eu tenho com esse novo projeto. Pô, Basicamente muito isso. bacana. Muito bacana, Nicolas. Dá para ver que você tem então uma vasta experiência na área, já trabalhou bastante com isso. Sim. Então, começa falando um pouco mais para a gente o que que é o Lean Six Sigma, da onde que ele veio, do que é essa metodologia. Então, Léo, o Lean Six Sigma, ele é uma metodologia que surgiu através da junção de duas metodologias, o Lean e o Six Sigma. O Lean, ele visa a redução de desperdícios e o Six Sigma, ele visa a redução na variação do processo. O Lean, ele surgiu na década de 50 lá no Japão. Ele foi criado na Toyota, né, onde foi criado o sistema Toyota de produção. E o Six Sigma ele foi criado na Motorola na década de 80 e ele foi aperfeiçoado pela GE. Bom, mas aí o pessoal pergunta, tá, mas qual que é a diferença? O Lean, ele remove as barreiras do processo para aumentar a velocidade do processo e o Six Sigma, ele faz com que você tenha um processo mais capaz, que o seu processo seja mais confiável. Mas um exemplo prático que eu usei numa última live que eu fiz num papel na hora o desenho, dessa vez eu me preparei um pouquinho, eu até espelhei o desenho, acho que para poder ficar legal. Deixa eu ver se de longe vai ficar bom. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu afastar, porque isso aqui é interessante. Isso aqui é uma carta de controle. Pega aí que é de qualquer controle que pode ser produtividade, rendimento. Vamos supor que quanto maior, menor. Você tem uma faixa aqui em que você vem acompanhando. Você tem uma variação X. Você executa alguma melhoria no seu processo. Você aplicou o Lean aqui. O que, que acontece quando você aplica o Lean? Você muda de patamar, mas a sua variação se mantém. Qual que é o grande ganho de você juntar o Lean? Pô, daqui ficou legal, ficou melhor. Perto estava muito perto de cima de mim. Qual que é o grande ganho de você acrescentar, juntar essas duas metodologias? Aqui parece estar maior, é porque eu mudei a escala do gráfico. Mas aqui é como se fosse a continuação desse carinha aqui. É a mesma variação. O que, que o Six Sigma faz? Ele pega um processo que tem uma variação alta e
reduz essa variação. Se você for ver, a média continua a mesma. Ele só reduziu a sua variação. Aqui não. Aqui você tinha a mesma variação, se manteve a variação e você mudou a média. Então, o que a gente pode entender disso aí? O Lean, ele vem para poder melhorar e mudar você de patamar, e o Six Sigma, ele vem para poder diminuir a variação, fazer o seu processo ser mais capaz, fazer com que você consiga garantir que ele vai se manter dentro daquela especificação ali. Entendeu? Eu acho que essa pode ser a grande sacada da diferença de um para o outro. Eu gostei muito desse exemplo aqui porque eu procurei na internet e eu não encontrei nenhum exemplo tão prático quanto esse aqui que eu tinha feito na última live, entendeu? Então, acho que eu adotei ele e vou usar ele sempre. Acho que é isso aí. Então deu para ver que fica bem claro, assim, de maneira objetiva, o que você consegue, meio que os objetivos que você pretende, né? É muito bacana esse exemplo que você trouxe. Bom, mas dando continuidade aqui, quando que você vê que é necessário a aplicação do Lean Six Sigma em uma empresa, em uma indústria? Tem alguns pontos que você vê que tipo, você consegue identificar mais que possa ser necessário a aplicação dele, ou não tem uma regra assim? Então, cara, você pode aplicar o Lean Six Sigma em qualquer empresa, independente do tamanho, do porte, da quantidade de funcionários, do valor financeiro que ela tenha. Eu até costumo dizer que em empresas menores é muito mais fácil você executar melhorias e criar esses projetos, tirar essas ideias, do que numa empresa grande, que geralmente numa empresa grande, uma multinacional, você já tem algum sistema de gestão da qualidade mais bem implementado e tal, e acaba sendo mais difícil. Mas essa não foi a pergunta. A pergunta era de que como eu vejo aonde pode ser aplicado, né? Então, em geral, em qualquer tipo de empresa, mas eu acredito que para uma empresa querer aplicar o Lean Six Sigma, ela tem que ter alguns objetivos. Podem ser eles. Uma empresa que quer lucrar mais, porque como que uma empresa pode lucrar mais? Reduzindo desperdícios, aumentando a produtividade, aumentando a taxa de conversão, de cotação em pedidos. Então, tudo isso que eu falei, você pode ter projetos de Lean Six Sigma para conseguir chegar num patamar desejado. Um outro caso também seria em empresas que estão tendo problemas com qualidade. A empresa tem muito problema de reclamação de um determinado produto. Essa empresa ela pode adotar a metodologia Lean Six Sigma para executar projetos para quê? Justamente para você reduzir a variação do seu processo, ou você está com um produto que não atende à necessidade do seu cliente. Você tem que melhorar o seu produto. Mas não basta só você melhorar, você tem que melhorar e deixar ele mais confiável. Então, o Lean Six Sigma ele pode ser aplicado nesses casos também. E, por fim, eu acho que nas empresas que querem crescer também. Você tem uma empresa em que ela roda lá redondinho, os processos são controlados, a sua variação é legal, só que eu quero crescer. Eu estou vendo que eu tenho uma previsão de mercado que tá para aumentar, a demanda de clientes tá crescendo, os meus concorrentes estão saindo de linha porque não estão conseguindo competir comigo. Eu quero entregar mais. O que eu faço? Você pode ter projetos para poder aumentar a produtividade, você pode ter projetos para reduzir o seu tempo de processo, otimizar o seu fluxo de processo, otimizar seu fluxo de matéria-primas. O meu processo demora, o meu lead time demora porque o tempo de eu receber um pedido e eu estar com essa matéria-prima pronta demora porque eu tenho um fornecedor que demora para poder me fornecer, desenvolver outros fornecedores, desenvolver novos processos. Isso tudo você pode utilizar o Lean Six Sigma. Acho que é isso. Bacana. Para ver, então, que não tem, tipo assim, só empresas grandes, não. É todo tipo de empresa, da pequena até a multinacional, você consegue estar aplicando de acordo com a necessidade, isso. Isso. E numa empresa pequena é até mais fácil, que tem, às vezes, eu pego para algumas pessoas me mandam mensagem no Instagram quando eu posto algumas coisas, tipo assim, eu fiz um curso, concluí a faculdade, só que eu não trabalho, ou só faço estágio na empresa em que eu trabalho. A gente não tem um programa de melhoria. Como que eu faço? Eu até falo, cara,
Se na sua empresa não tem um programa de melhoria, não tem um setor ali de melhoria contínua, cara, para você vai ser muito mais fácil mostrar melhorias e propor melhorias, porque não tem nada. Então, se você parte do zero, qualquer coisa que você fizer é ganho. Se você já está num lugar onde já tem um programa de melhoria implementado, onde já tem um setor, onde já tem acompanhamento, onde você já teve vários projetos, é muito mais difícil. Então, às vezes, as pessoas ficam naquilo, não, pô, é muito mais fácil aonde já tem uma estrutura, onde já tem uma base. Não, nem sempre. Às vezes é mais fácil você pegar um lugar que está todo desarrumado e arrumar. Porque, imagina, você entra num quarto, o quarto está todo bagunçado. Se você só tirar tudo, organizar, dobrar as roupas e guardar, já vai ser um ganho legal. Mas se você entra num quarto que está todo organizado e você tem que melhorar aquilo ali, é muito mais difícil. Sim, sem dúvida. Bom, dando prosseguimento aqui, eu acho que você já acabou meio respondendo a pergunta que eu ia fazer agora, mas quais são, se você até puder dar um exemplo agora, meio que, sei que normalmente você não pode falar dos trabalhos que já fez, mas sem citar nome de empresa, nada, mas Sim. poderia dar um exemplo, assim, de alguma empresa que você fez um serviço e deu uma melhoria, como que foi? Poderia estar falando um pouco isso com a gente aqui? Então, cara, eu já liderei 4 projetos de Lean Six Sigma, sendo um de redução de tempo de setup, 2 de aumento de produtividade e um de aumento de rendimento de matéria-prima. Cara, nos 3 a gente teve um ganho muito legal. Falando em questão de desafios, eu tive um projeto em que eu acho que eu tive a maior dificuldade, que foi por questão de eu não ter uma métrica confiável. Então, o que seria isso? Foi no projeto de aumentar a produtividade. Eu tinha um valor de produtividade lá e a meta era, eu tenho que aumentar 30% dessa produtividade aqui. Só que quando se abriu o projeto, ninguém levou em conta que eu tinha 2 tipos de produto e vamos supor, um produto pesava 10 quilos por metro e o outro produto pesava 1 quilo por metro. Então, se a máquina X estivesse numa velocidade de 10 metros por hora, se eu estivesse produzindo um produto A, eu teria um peso, se estivesse produzindo um produto B, eu teria outro peso. E essa decisão da quantidade de máquinas que eu estaria rodando com o produto A ou com o produto B dependia do meu mix de produção, que era a quantidade de pedidos que eu tinha e quais eram os pedidos que iam entrar de acordo com o cliente. Então isso variava muito. E isso não foi levado em consideração lá atrás. Então, a gente começou o projeto, executou algumas ações, só que quando chegou lá na frente, a gente viu, opa, a gente tem um problema aqui. A gente começou um projeto em que a gente não estava medindo da forma correta lá atrás. Então, a gente teve que separar o indicador, fazer 2 indicadores diferentes, fazer um indicador proporcional por máquinas, porque eu tinha mais de uma máquina, e tentar fazer um retroativo, acertar esse histórico com base nos dados de produção que a gente tinha nos registros. Por fim, a gente conseguiu acertar, a gente atingiu a meta, a gente fechou o projeto. E eu acho que é isso, cara. Eu não posso entrar muito em detalhes, tipo assim, no projeto tal, a gente fez tal ação, teve tal retorno, o processo era assim, não posso explicar muito, entendeu? Não, Mas assim, eu acho que isso que eu botei foi interessante, questão de uma dificuldade que a gente passou, que é uma coisa muito importante que as pessoas, quando vão iniciar um projeto, elas já saem naquela sede de, caraca, eu vou sair, vou fazer as reuniões e vamos começar a sair fazendo melhoria. E esquece muito da primeira etapa do DMAIC, né? Que é o DMAIC é um roteiro que é utilizado nos projetos do Lean Six Sigma, que é para poder balizar. Ele basicamente são 5 etapas, que é definir, medir, analisar, definir, medir, melhorar, analisar, melhorar e controlar. Basicamente, essas 5 etapas, você tem diversas ferramentas que você pode vir a utilizar, não necessariamente você tem que utilizar todas aquelas ferramentas, e a etapa definir é uma etapa que o pessoal passa batido por ela e já sai fazendo o projeto. Mas se a gente não tiver uma atenção legal nela, a gente pode ter esses problemas lá na frente, como eu já tive, entendeu? sim, sim. Então, eu estava olhando aqui, a Amanda fez uma pergunta. Pessoal, quem quiser fazer alguma, só dando um corte aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, no final da live a gente vai estar abrindo um espaço para o Nicolas responder algumas perguntas, certo? A Amanda fez uma pergunta aqui que também já se encaixa um pouco com a próxima pergunta. Eu ia perguntar
quais são as dificuldades que você normalmente encontra quando vai fazer seus projetos, quando vai fazer alguma melhoria em uma empresa? E, tipo assim, pô, essa dificuldade ou essas dificuldades, normalmente eu encontro e mais ou menos assim, como que você consegue, digamos assim, desviar elas, acabar passando delas? Entendi. Bom, a gente pode dividir essas dificuldades em dois tipos, que seriam as dificuldades para você implementar um programa de melhoria em uma empresa e as dificuldades em você executar um projeto em si. As dificuldades em executar um projeto em si cai muito nisso que eu acabei de falar, entendeu? Na questão de você ter cautela na hora de iniciar. Também, eu acho que é uma dificuldade muito grande quando você está executando um projeto, é que você depende muito das pessoas. Quando você vai fazer um projeto de Lean Six Sigma, você tem uma equipe. Então, quando você está com essa equipe, você tem que fazer reuniões de brainstorm, e geralmente o pessoal, algumas pessoas fazem dessa reunião como se fosse um confessionário, começa a falar, pô, diversas dificuldades que não tem a ver com aquela causa daquele problema que está sendo atacado em questão, e é papel do Belt Leader, que é o cara que vai estar liderando o projeto ali, guiar a reunião para um caminho legal que não corte a ideia, a liberdade de ideia dessas pessoas e faça com que os membros da equipe venham a dar ideias que realmente vão impactar no desempenho do projeto. Eu acho que, com relação às dificuldades para você implementar um programa de melhoria, porque quando você vai fazer um projeto, geralmente você já tem um programa de melhoria implementado, salvo numa empresa que você não tenha nenhum programa de melhoria. Eu acho que para você poder implementar um programa, algumas resistências que você pode ter é resistência à mudança, que é a primeira resistência que você vai ter. Porque geralmente quando você tem colaboradores que são muito antigos, eles tendem a ter uma resistência à mudança porque ninguém quer mudar, cara. É muito mais fácil você continuar da forma que você está executando aquilo que você já executa há anos daquela forma. Então, você convencer a pessoa de que ela pode melhorar, que ela pode fazer melhor, para mim, eu acho que é o primeiro desafio. E o segundo desafio, mas não menos importante, é o compromisso da liderança. Cara, nada vai dar certo numa empresa se a direção a alta direção e os gestores não estiverem imbuídos nesse programa de melhoria, não tiver, esqueci o que eu falo, não der importância adequada para um programa de melhoria. Então, tem que partir de cima para baixo. Se o pessoal que está lá no alto escalão não dá importância para aquilo, não adianta que o pessoal que está ali na operação também não vai dar, entendeu? É a questão da liderança, por exemplo. E eu acho que um terceiro ponto seria a falta de tempo dedicado. Porque as pessoas querem melhorar, todo mundo quer melhorar, mas, pô, vamos parar uma horinha aqui para poder conversar. Pô, não dá, tá muito corrido, tá todo mundo muito pegado, não tem como ninguém parar. Eu acho que um terceiro ponto seria esse, a questão da falta de tempo dedicado para um projeto de melhoria ou para um programa de melhoria. Acho que seria isso. É bacana. A gente também às vezes faz alguns projetos na faculdade, dá para ver que mais ou menos às vezes realmente são essas as barreiras que você encontra quando vai trabalhar fazer algo diferente em uma empresa mesmo. Bom, sim, o Júlio Bauman fez uma pergunta: é necessário ter os processos padronizados para implementar as melhorias? Como que foi a pergunta? Se é necessário ter os processos da empresa padronizados para poder fazer a implementação das melhorias. Cara, então, é bom, né? Mas não necessariamente, depende do tipo de melhoria. Porque a gente falando em questão de, eu tenho um processo em que eu quero fazer uma melhoria. Essa melhoria vai ser o quê? Você vai melhorar a qualidade ou você quer melhorar a produtividade? Você quer produzir mais daquilo ali ou você quer produzir melhor daquilo ali? Depende do tipo de melhoria. Mas vamos supor que você queira, eu quero aumentar a produtividade de uma determinada linha, de uma determinada máquina. Você pode ter um processo ali em que você não tem um procedimento padrão, em que você vai executar primeiro as melhorias, executa tudo que tem que executar. Melhora o seu processo. Pô, tu chegou num patamar aqui, beleza.
Agora, o que você vai fazer? Você vai aplicar o Seis Sigma, reduzir essa variação. Depois que você reduziu essa variação, você chegou num processo ideal, você padroniza, entendeu? Você não necessariamente você tem que começar a sua melhoria com um processo padronizado, mas você tem que terminar a sua melhoria com um processo padronizado. Porque se você não padronizar o seu processo aqui depois da melhoria, se você mudar o operador, se qualquer coisa acontecer, mudar a matéria-prima, que seja qualquer mudança que pode vir a ter na linha, toda essa mudança vai ser em vão, vai voltar para o status original lá, ou até pior, entendeu? Então, eu acho que a resposta é não, não precisa você ter um procedimento padronizado para iniciar uma melhoria, mas você precisa de um procedimento na hora de você encerrar a melhoria. Bacana. É, realmente faz bastante sentido mesmo. Outra pergunta que foi enviada aqui foi da Aline. Quais são os tipos de benefícios de cada belt? Qual que é? Quais são os tipos de benefícios de cada belt? Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu não entendi a pergunta dela. Aline, se você puder explicar um pouco melhor, aí a gente refaz ela mais para frente, pode ser? O Thiago aqui perguntou também. Você falou sobre a importância da liderança, da liderança querer o projeto. Em relação ao funcionário, é feita alguma capacitação? O funcionário que vai estar liderando o projeto? É isso? Eu creio que seja o funcionário que está da empresa, assim, que estaria na linha de produção, digamos assim, ou no processo. Então, é desejável que todos os funcionários que participem de projetos de melhoria, eles tenham, no mínimo, a formação de White Belt, que é o primeiro nível ali da escala Seis Sigma. Para quem quiser, no meu perfil do Instagram tem um link que, acho que há umas 3 semanas atrás, eu e o meu sócio, a gente lançou um curso de formação White Belt. Esse curso é um curso genérico, tipo assim, é o primeiro curso para você conhecer os conceitos básicos. Então, para a pessoa participar de um projeto, é desejável que ela tenha, no mínimo, um curso de White Belt, porque quando ela estiver participando ali das reuniões, o líder do projeto estiver utilizando as ferramentas, é desejável que ela entenda o que está sendo feito ali e entenda a importância do papel dela num projeto de melhoria. Porque se você realmente está lá, não, vamos executar melhorias nessa fábrica aqui. Você pegar uma pessoa lá da operação do nada, jogar ela dentro de uma sala e falar, pô, dá ideia aí. Pessoa, você vai encontrar resistência. Então, você treinando essa galera é uma forma de você meio que amaciar o caminho e mostrar para aquela pessoa a importância que ela tem para um programa de melhoria e para um projeto de Lean Six Sigma. E para a galera que vai estar liderando um projeto de melhoria, sim, é obrigatório que a pessoa tenha um curso de formação Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, dependendo da complexidade do projeto. Sim. O Flávio aqui perguntou também. Você recomenda, tem algum livro que você gosta muito ou recomenda relacionado ao Lean Six Sigma? Então, eu estou lendo esse aqui agora, que é o modelo de melhoria. Ele, pelo menos, eu estou no começo dele, ele tá muito bom, cara. Ele fala bastante de questão de melhoria, diferenças de mudanças, de melhorias, questão de conceitos, tem alguns exemplos práticos. Eu recomendo bem ele, entendeu? E recomendo também assistir bastante conteúdo, cara. Na internet a gente tem muito conteúdo e que a gente pode pesquisar. Hoje em dia a gente tem uma facilidade que o pessoal de 20, 30 anos atrás não tinha, entendeu? A galera que escreveu esse livro aqui não tinha essa facilidade que a gente tem, entendeu? A gente tem tudo isso e muito mais na palma da nossa mão. Uhum. Agora uma pergunta um pouco minha, Nicolas. Qual que você vendo assim, você é Black Belt, né? Qual que é a diferença que você vê de que ter uma posição de Yellow Belt, Black Belt, te traz a mais do que, tipo assim, outros cargos mais abaixo, assim, só ter a formação básica, só se graduar ou fazer uma pós, algo do tipo? Cara, com questão a níveis, eu acho que eu recomendo a todo mundo fazer escadinha, passo a passo. Porque não necessariamente você tem que fazer todos os cursos para poder fazer um curso de Green Belt. Muita gente pega lá e
pula direto e faz o curso de Green Belt e tá bom. Tipo assim, é decisão da pessoa. Mas eu recomendo, pelo menos foi o caminho que eu fiz, fazer um de cada vez. Porque quando você faz um curso, parte daquele conteúdo você entende, compreende, absorve, mas parte você esquece. É natural do ser humano. Até porque a gente aprende muito mais ensinando do que assistindo, vendo, conversando. Então eu recomendo que as pessoas vão fazendo, pô, faz o white belt primeiro, depois faz o yellow, depois você faz o green, depois, se necessário, você faz o black, porque cada vez que você estiver fazendo aquilo ali, vai ter muita coisa que, mas pô, muita coisa eu vou, do yellow eu vou ver depois no green, por que que eu já não faço o green logo? Pô, vai ter muita coisa que você vai ver aqui, que você vai aprender, que você vai conseguir aplicar. Quando você tiver que aprender um pouco mais acima, você vai ter um embasamento muito melhor. Até porque você pode pôr em prática o que você aprendeu. Então, quando você for aprender mais da teoria, você vai ter um pouco da prática junto com uma teoria um pouco menor, entendeu? Então, eu acho que para a questão de mercado de trabalho, conta muito. A questão de você ter também ter lá no seu currículo que você é um profissional que atua na melhoria contínua de processos. Só que mais do que você ter isso no currículo, eu acho que é importante a pessoa também aplicar. Não é só, cara, eu vou fazer um curso de Green Belt e, porra, nunca mais viu sobre aquele assunto, a apostila do curso jogou lá, virou calço da mesa que ficava batendo, e o cara nunca tentou aplicar uma melhoria, nunca tentou aplicar aquilo que ele viu na prática, entendeu? Conhecimento, informação só vira conhecimento quando você aplica. Se a pessoa não aplicar, não vai adiantar de nada, entendeu? Mais uma pergunta aqui do Flávio. Como o Yellow Belt pode auxiliar no processo de melhoria? Cara, então, um profissional Yellow Belt, ele pode vir a liderar projetos do Six Sigma. Tem gente que fala, não, só pode liderar projeto quem é Green Belt e quem é Black Belt. Eu já liderei projetos de melhoria como Yellow Belt. Claro, geralmente um projeto de um Yellow Belt, ele tem uma complexidade menor do que de um Green Belt, do que de um Black Belt. E os desafios que ele vai enfrentar, as ferramentas, os desafios vão ser o mesmo, em questão de pessoa com pessoa, mas as ferramentas que ele vai precisar utilizar para executar o projeto geralmente vão ser ferramentas mais simples, entendeu? Talvez o cara não vai ter que usar muita estatística, talvez o Yellow Belt não vai ter que usar um DOE, vai ser vai fazer uma speed paste, vai fazer uma matriz de causa e efeito, vai fazer um plano de ação, vai ser um projeto mais simples. E um Yellow Belt, ele deve, como geralmente um Yellow Belt é um cara que está ali entre operação, analista, técnico, tá naquela área ali, ele é um cara que geralmente está muito ligado no processo. Então, ele é um cara que ele pode vir a aplicar melhorias no processo, não necessariamente se tem um projeto aberto ou não. A pessoa pode aplicar melhorias no seu dia a dia, não tendo um projeto aberto, entendeu? Eu acho que seria o papel do Yellow Belt, seria isso aí. Mais uma pergunta aqui. Não sei como está teu tempo, Nicolas, se você tem um tempo meio curto. Oi? Você está com o tempo tranquilo aí? Podemos fazer mais pergunta? Ou... Vambora. Até 10 horas, não é? Que a gente marcou? Não lembro, Eu não sei se vai tão longe, mas se o pessoal quer fazendo pergunta aí, vamos a live vai cair daqui a meia hora só. Então, dá para fazer bastante coisa ainda, falar bastante. Dá. Mais uma pergunta aqui do Thiago. Estou no meu primeiro ano em uma empresa. Como posso sugerir melhorias para o meu supervisor? Eu acho que como qualquer coisa que você tenha que provar, é você mostrar a melhoria, tipo assim, mostrar, a gente tem uma oportunidade de melhoria nessa célula aqui. O que a gente vai fazer? Se eu mudar isso daqui para cá, o que eu vou ter de ganho? Entendeu? Basicamente, cara, de um certo nível para cima, os caras eles querem saber de retorno financeiro. Aquela mudança, o que retorno financeiro ela vai trazer? Ou que retorno, não necessariamente financeiro, ela pode trazer um retorno questão ergonômico. O operador ele fica numa posição totalmente inclinada
E se a gente fizer mudar esse processo, essa máquina, dessa forma para essa forma, você vai ter um trabalho muito mais tranquilo para o operador. Por mais que você não consiga mensurar aquilo em dinheiro, pô, você vai evitar que o cara se afaste para ir num ortopedista, para ir num médico, para bater um raio-x. Então, de um jeito ou de outro, você vai ter um retorno. Então, eu acho que todo projeto ele tem que ter payback. O que seria o payback? Seria o retorno. Geralmente, o retorno financeiro. Se não tiver, traz um retorno intangível que convença ele a fazer aquela melhoria. Mas é muito interessante você pegar essa melhoria. Você vai gastar alguma coisa? Você vai ter algum custo? Beleza, para eu fazer essa melhoria, eu vou gastar, exemplo, R$ 100.000. Mas, pô, essa melhoria vai me dar um ganho mensal de R$ 10.000. Beleza, em 10 meses você recuperou esse dinheiro. Você deixou de gastar, então você recuperou. Pô, 10 meses é um payback legal? Na minha opinião, é. Na minha opinião, um payback de 12 meses é um payback excelente. Então, eu acho que para você propor melhorias e propor mudanças, a melhor forma é você provar que aquilo ali vai trazer um retorno. De preferência financeiro, porque de um certo nível para cima, os caras é grana, entendeu? E se não tiver financeiro, que seja um retorno que vale a pena o investimento. Uhum. Mas você pegar e ver o que o, digamos assim, teu superior, teu chefe quer e falar, ó, se você fizer isso, vai trazer esse objetivo que você realmente quer, que é o que interessa para ele, né? Sim. Bom, Nicolas, você tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar aqui, que você gostaria de compartilhar com a gente? De repente, às vezes o pessoal até faz mais perguntas aí. Se não tiver mais perguntas, aí acho que vamos encerrando. Mas se você tiver mais alguma coisa que queira compartilhar aí. Acho que não, acho que já. Acho que o que eu tinha para falar é isso. Se o pessoal tiver mais perguntas, eu respondo. Eu fico aqui até 9 horas. Aí a Amanda falou em pergunta, a Amanda já mandou mais uma. Existe um indicador genérico de melhoria ou você adapta os indicadores a cada realidade? É adaptado, cara. Geralmente, quando você executa um projeto, o basicão, aquele genérico mesmo, seria aquele gráfico de séries temporais, em que você tem lá um estado, aí você, pô, o baseline, que é o seu histórico. Aí você tem um primeiro stage que seria, talvez, uma etapa pré-melhorias. Depois um segundo stage que seria a etapa das melhorias. E depois um último stage que seria a etapa controlar, mostrando que você manteve aquele patamar, entendeu? Eu acho que durante o projeto, geralmente, o indicador que você mais usa é um indicador de gráfico de séries temporais, mas também depende muito também do que você está medindo, entendeu? Mas eu acredito que um gráfico de séries temporais ele é útil para... é genérico, útil para qualquer tipo de processo. Uhum, bacana. Bom, então acho que vamos encerrando por aqui. Nicolas, muito obrigado pela participação hoje, por essa conversa. Cara, deu para ter muita noção sobre o Lean Six Sigma, sobre Yellow Belt, Black Belt. Foi muito bacana o papo, a gente agradece. Se você quiser, quer divulgar um pouco aí tuas redes sociais, os teus projetos, como que é? Então, cara, eu que agradeço. Se a galera quiser botar mais alguma pergunta enquanto eu estiver falando, pode botar que ainda dá tempo. Bom, quem quiser me seguir aí no Instagram é o @Nicolaizão, só clicar aí, provavelmente devo estar marcado na última foto deles aí do anúncio. Diariamente eu posto conteúdos aí sobre melhoria, liderança, projetos, e a gente está preparando bastante conteúdo, estamos preparando alguns cursos para poder lançar. A gente tem um curso de White Belt disponível lá. O curso é gratuito, então você não paga nada, é só clicar lá, se inscrever e fazer o curso. E eu espero ter agregado bastante aí na noite de vocês, nas 20 pessoas que nos acompanharam até agora. E é isso. Teve mais duas perguntas aí. Vou ter que Teve decidir depois. Teve O que que do falaram aí? Thiago aqui. Nicolas, poderia definir algumas dicas sobre a etapa definir? Bom, eu não sei se você estava lá desde o começo, mas então eu vou até repetir a primeira dica, que seria conferir, checar a métrica que está sendo utilizada, verificar o seu baseline, o seu histórico. Cara, tu começou a fazer um projeto, tu tem a meta lá. Geralmente uma meta ela é definida em cima de um histórico. Aquele histórico ali, como que ele foi medido?
Beleza, vai lá no processo, acompanha, entende como aquilo é medido. Porque é muito mais fácil você acertar agora no início, mudar a forma como está sendo medido, do que lá no final. E deixar bem claro no início do projeto que na etapa definir tem uma ferramenta que é chamada de árvore de requerimentos, que é onde você coloca ali o que é desejável, o que é uma restrição e o que você quer melhorar. Deixar bem claro ali quais são as restrições do seu projeto, entendeu? Quais são os indicadores que o seu projeto não pode vir a afetar. Porque não adianta nada você fazer um projeto, meu projeto é aumentar a produtividade de uma linha. Beleza, mas pô, a sua rejeição interna, o seu refúgio, a sua perda aumentou também da mesma forma que você aumentou a produtividade. Não adiantou nada. Você está produzindo mais, só que você está perdendo mais também. Então, geralmente, quando você faz uma das restrições é você não aumentar as suas perdas, entendeu? Não aumentar seus problemas de qualidade. Eu acho que para a etapa definir seria bem isso, verificar o indicador, entender como aqueles valores são medidos, de onde ele veio, quem mede, como mede, e definir quais são as restrições, o que é desejável e qual que é o objetivo do projeto. A Duda fez mais uma pergunta aqui também. Peraí. Quanto tempo leva para fazer um projeto com começo, meio e fim de um Lean Six Sigma? Depende, mas geralmente, em média, um projeto tem 6 meses. Mas ele pode ter 4 meses, 8 meses. Eu já vi projetos de um ano e meio, mas geralmente um projeto ele tem em torno de 6 meses. Uhum, bacana. Varia muito o tamanho da empresa também, né? Creio eu. E depende muito do projeto, entendeu? Da complexidade do projeto. Quanto mais simples o projeto, mais rápido ele vai ser, entendeu? Quanto mais complexo. Bacana. Bom, Nicolas, acho que agora acabou as perguntas, né? A não ser que alguém faça uma de última hora. Mas, então, como já disse, agradeço a sua participação aqui. Foi muito bacana esse papo que a gente bateu hoje, para aprender muita coisa. E espero que, quem sabe, futuramente não faça mais novas parcerias e projetos juntos. Com certeza. Certeza. Certo, Nicolas? Muito obrigado. Muito Pessoal, obrigado aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Tenha uma boa noite aí. E eu espero o próximo convite aí para a próxima live. Valeu. Valeu, obrigado. Nada. Obrigado, pessoal, que participou aí da live também. Eu vou encerrando por aqui já, certo? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Léo, Oi? ops, rapidinho, antes de desligar. Você vai deixar essa live gravada aí? Vou. Vou sim. Ah, beleza. Só para lembrar. Valeu, mano. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.